O livro de Cantares de Salomão é um livro sobre um casal apaixonado, permeado de elogios e declarações de amor. Mas há muitos elogios no livro que nos deixam um pouco desconcertados. Ele fala, por exemplo, que os teus olhos são como os das pombas entre tuas tranças. Alguns desses elogios nós até entendemos no contexto de um ardente romance, mas outros nem parecem sequer elogios. Salomão parece estar xingando a mulher mais do que elogiando. Um desses casos engraçados acontece logo no início do livro, no capítulo 1, no verso 9, quando ele diz: as éguas dos carros de Faraó te comparo ao meu amor. Em nosso contexto, isso não parece muito com um elogio apaixonado, não. E para entendermos por que Salomão compara sua mulher com uma égua, a gente vai ter que ficar de olho no texto. Algumas propostas gerais para interpretarmos o livro de Cantares têm sido apresentadas. A primeira seria a interpretação alegórica, em que tudo o que é dito é visto à luz do amor redentor de Deus por Israel. Outra proposta é a tipológica, em que o significado literal e histórico é mantido, mas alguns personagens, instituições, etc., são vistos como apontando para algo além deles, nesse caso, prefigurando algo de Cristo. A terceira proposta é aquela que Orígenes chamava de drama, um cântico de casamento que Salomão escreveu na forma de um drama, que seria encenado de alguma forma. Uma última posição que a gente pode mencionar é do significado literal ou normal do texto, em que o livro é visto como uma poesia e que deve ser interpretado dentro do gênero poético. E é justamente nesse ponto que surge a pergunta sobre como interpretar certas figuras de linguagem dentro de um gênero poético. Uma das marcas da poesia hebraica é o uso de imagens que evocam certos conceitos e sentimentos. Essas imagens são descritas ou em termos de metáfora ou de símiles. As metáforas são mais profundas que as símiles, enquanto as símiles fazem comparações de forma simples, como dois objetos de forma específica, de forma bem objetiva, usando como, tal, que nem. As metáforas fazem comparações mais profundas entre os objetos, de forma a chamar o leitor a ponderar, refletir e explorar os vários níveis de significado experimental e emocional que há ali. Estas imagens metafóricas de amor convidam o leitor a fazer certas relações com várias áreas da vida, desde a corte real, onde Salomão vivia, até o campo, onde vivia a Sulamita. Por outro lado, não preza pela precisão objetiva, mas pela reflexão do leitor em associar com extremo cuidado a imagem que é projetada pelo autor. Ter isso em mente nos ajuda a controlar a interpretação do texto, o que significa a Sulamita ser comparada às éguas da carruagem de Faraó. O verso 9 faz parte de uma transição de cenários, entre uma cena do campo e, em seguida, a descrição da beleza da jovem mulher, adornada por joias. Provavelmente já dentro do palácio, já que é bem provável que ela esteja usando esses adornos valiosos no pasto. A referência à carruagem, que é colocada no verso 9, precisa estar, no mínimo, no ambiente ao ar livre, possivelmente nas imediações do palácio e não em um campo de batalha. Estabelecer esse ambiente é importante para tomar nossa decisão interpretativa. Nisso, uma primeira posição tenta argumentar não pela comparação, mas pela referência a Faraó, e que Salomão está descrevendo o valor que a Sulamita possui. Alguns traduzem uma égua como possessivo, minha égua, vinda de Faraó. A pressuposição de muitos que argumentaram isso é provar que a jovem é filha do Faraó, com quem Salomão se casou para fazer uma aliança política com o Egito. Porém, o contexto geral do livro dificulta tal interpretação, uma vez que a Sulamita é assumida como sendo do Líbano. Logo, esta posição falha quando colocada no quadro geral da obra. Uma segunda posição identifica a comparação em termos militares. O que é argumentado é que os cavalos de guerra não eram éguas, mas o chamado garanhão, o semental ou o cavalo inteiro, um cavalo macho que não foi castrado e, portanto, pode ser muito agressivo. A estratégia contra os ataques desse tipo de cavalo era soltar uma égua no momento em que ele estivesse dirigido ao alvo, com o objetivo de tirar a atenção dos cavalos. Portanto, a imagem de uma égua é uma tentação e uma sedução que deixa todos os homens no estado de confusão. Aqueles que argumentam essa posição a fundamentam no relatório de um ataque egípcio contra Kadesh, onde esta técnica foi usada, mas falhou quando a égua foi morta por um soldado egípcio. Essa posição, então, está dizendo que a beleza da Sulamita era tal que deixava os homens loucos por sua beleza, a ponto de distraí-los. Essa posição é aceita por vários eruditos, mas possui uma dependência bastante acentuada no contexto histórico, e coloca o texto numa brusca mudança de cenário, diretamente em uma guerra, o que não parece ser bem o cenário do versículo 9. Uma terceira posição enfatiza a construção éguas de Faraó, não no sentido militar, mas na específica beleza pertencente às éguas de Faraó, seus adornos e beleza únicos, que era incomparável às éguas de outras pessoas. Salomão está elogiando a beleza da Sulamita, colocando esta beleza acima de qualquer outra. Nesse sentido, essa interpretação casa com o contexto do verso 8. Se você é a mais linda entre as mulheres, e o verso 10, que descreve seus ornamentos. Outro fundamento para esta posição é a maneira que Salomão descreve Sulamita, como minha querida. A Sulamita emprega apelidos carinhosos para Salomão 28 vezes, e embora ele faça isso com menos frequência, Salomão utiliza expressões assim 21 vezes. O mais usado dos apelidos românticos é a referência de Sulamita a Salomão como meu amor, 23 vezes. Já a maneira efetiva mais comum de Salomão se referir a Sulamita é minha querida, com 9 usos. O único exemplo em que a Sulamita emprega mais de um apelido é em 5:16, onde ela diz meu amor, meu amigo. Por outro lado, Salomão chama Sulamita de minha irmã, minha noiva, 4 vezes, todas na noite de núpcias. E juntando os nomes mais queridos juntos, minha irmã,
minha querida, minha pomba, minha perfeita. Capítulo 5. Por que isso é importante? Nesse verso é a primeira vez que ele a chama de minha querida, e especificamente, essa forma carinhosa em Cantares não é usada em momentos de atração sensual, mas para relatar as perfeições de sua beleza e adornos. Logo, interpretar que Salomão está se referindo simplesmente à aparência bela da Sulamita, em comparação com a beleza das éguas adornadas de Faraó, respeita e preserva mais o ambiente literário que a gente analisa no livro, e possui uma dependência mais equilibrada entre o contexto histórico e o texto, além de se ajustar melhor dentro dos versículos próximos. Isso pode não parecer uma questão teológica muito séria, mas é um bom exemplo de como a gente pode fazer uma boa exegese de livros poéticos no hebraico. Mas o que Salomão nos ensina aqui é que amar envolve se expressar verbalmente, demonstrando à pessoa amada sua admiração pela sua beleza. Ele nos ensina também que existe no amor que transborda do coração um afeto que se manifesta em olhar para a pessoa amada, de uma forma que a vê como única entre as outras. Cantares nos ensina que na afeição que transborda, temos a boca que fala por causa do coração que admira o amado. E temos também algumas dicas de como fazer uma boa exegese de poesia. E antes de você ir embora, o pessoal do Sibima me pediu para avisar que de 8 a 12 de outubro, o Richard Gertzen estará dando aula sobre teologia histórica no Instituto Aubrey Clark, que é talvez um dos principais institutos de pós-graduação em teologia do Nordeste. E mesmo que você não seja aluno do mestrado, é aberto para que você possa assistir por uma fração do valor que os alunos pagam. E enquanto isso, a esposa do Richard, a Chris Gertzen, estará falando na Conferência de Mulheres Guerreiras de Oração, o que acontece quando eu oro, também de 8 a 11 de outubro, às 19 horas, de graça, lá no Sibima, no bairro da Parangaba, em Fortaleza, no Ceará. Sinta-se convidado pelo pessoal do Sibima e do Instituto Aubrey Clark. Comenta aí embaixo, deixe seus comentários a respeito do De Olho no Texto. A gente tenta seguir os textos que vocês pedem. Então pede textos bíblicos aí embaixo, pede temas pra gente tratar sobre interpretação bíblica toda sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dedos de Teologia. Entra no nosso site e ajuda a financiar isso, porque são vocês que financiam o Dois Dedos de Teologia, são vocês que pagam para que isso aqui exista de graça para toda a internet. Então se inscreve no canal, assina as notificações, envia pros seus amigos, usa esse material como você bem quiser em escolas dominicais, grupos de estudo, no que for. E não deixe de acompanhar nossos programas toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau.